Bom dia. No dia 22 deste mês, termina o prazo para o pagamento da contribuição sindical rural pessoa física. Muitas pessoas ainda têm dúvida sobre esse tributo, por isso a CNA reuniu aqui hoje a assessora técnica Eliane Vilela e o advogado Cristiano Zaranza para tirar dúvidas que, porventura, os produtores rurais ainda tenham. Eles vão responder as perguntas que foram enviadas por e-mail para o canal do produtor e as perguntas que estão sendo feitas agora a partir do chat da nossa webconferência. Além de tirar as dúvidas aqui hoje e responder por e-mail todas as perguntas que não forem respondidas durante a webconferência, você também pode acessar o canal do produtor, que nós criamos uma página especialmente sobre contribuição sindical pessoa física, para esclarecer todas as dúvidas. É www.canaldoprodutor.com.br/contribuição sindical. Então, vamos para a primeira pergunta. Para o doutor Cristiano, a dona Regina Espanhol, ela gostaria de saber se a contribuição sindical da CNA realmente é uma contribuição obrigatória para os produtores, para os proprietários de imóveis rurais. Sim, ela é obrigatória a todos os produtores que possuam propriedade e exerçam atividade econômica rural, cuja propriedade tenha área superior a 2 módulos rurais. Tá? Não se trata de uma faculdade, é uma obrigação definida em lei. Então, dona Regina, sim, é obrigatório. A pergunta aqui do seu Wilson agora, ele diz que não recebeu a guia de recolhimento da contribuição sindical e pergunta o que ele pode fazer. Bom dia a todos. Senhor Wilson, o senhor pode entrar no nosso link, que dispomos no canal do produtor, e tirar a sua segunda via. Caso o senhor não consiga tirar essa segunda via, o senhor pode entrar em contato com a federação do seu estado ou com a CNA, que encaminharemos para o senhor por e-mail. Doutor Cristiano, aqui é mais uma pergunta para o senhor, do Alexandro de Moura, do Acre. Ele diz, eu não pedi para me associar na CNA, que eu saiba, a associação sindical é uma livre opção, também não solicitei nenhum serviço da CNA. Por que eu tenho que pagar essa contribuição sindical? Tá, vamos lá. Essa contribuição sindical, ela tem previsão no artigo 149 da Constituição Federal, tá? E também previsão no artigo 8º, inciso 4º. Tá? Então, não é necessário a filiação, ela difere daquele sindicato por livre adesão. Ela é obrigatória pelo exercício da atividade econômica rural, e isso está definido no Decreto-Lei 1166 de 71. Então, é uma decorrência de expressa disposição legal. Tá? É obrigatório o pagamento e independe da filiação. O seu Hélio Costa, ele diz o seguinte, ele tem recebido cobranças da contribuição através de entidades de Minas Gerais, mas a propriedade dele é localizada no estado da Bahia. Ele pergunta, posso pagar sem o risco de ser cobrado pela Bahia? Senhor Hélio, com certeza, você pode pagar tranquilamente o seu imposto pela Federação da Bahia, porque a cobrança ela é feita pela sua residência, independe da localidade do seu imóvel. Okay. Doutor Cristiano, outra pergunta para o senhor. O seu Nelson, ele conta que tem uma pequena propriedade de pouco mais de 39 hectares, constituída por 3 glebas anexas, devidamente registradas no cartório. Ele diz que nunca manteve empregado rural em nenhuma das glebas, que elas se destinam a pastagens para gado de corte. E a pergunta dele é a seguinte, a contribuição sindical rural, ela é realmente devida nesse caso? Sim, vamos lá. A definição na lei não está vinculada a hectares, módulos fiscais, mas sim ao módulo rural. Então, sempre que o produtor tiver alguma dúvida quanto a ser devido ou não o tributo, ele tem que avaliar, primeiramente, a extensão da propriedade. Então, como ele já declarou que possui 3 glebas de terra, a situação dele estaria definida na linha C, que eu peço licença aqui para ler, para que ele possa entender um pouco melhor. Os proprietários de mais de um imóvel rural, que é a situação dele, desde que a soma de suas áreas seja superior a 2 módulos rurais da respectiva região. Então, em sendo essas 3 propriedades com área superior a 2 módulos, ele sim seria enquadrado no sistema e deveria pagar a contribuição sindical rural. Ok. Outra, acho que para o senhor, doutor Cristiano. O seu Agamenon da Silva Menezes, do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso, no Pará. Ele diz que antes a gente poderia calcular o valor
da contribuição, acrescentar e o banco recebia. Agora, temos que solicitar o boleto à federação, a federação. Portanto, não é possível que o cálculo seja feito pelo sindicato. Por que só a CNA pode fazer o cálculo da contribuição, não o sindicato? Tá. Por expressa disposição de lei. Tá? Antigamente, essa competência da administração do tributo contribuição sindical era do INCRA, posteriormente passou-se à Receita Federal e atualmente é da CNA e CONTAG, de acordo com o enquadramento. E a questão também já está sumulada, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula 396, tá? Que confere a legitimidade ativa dessa cobrança, dessa administração do tributo, à CNA. Então, em havendo outro sindicato do sistema emitindo essa guia diretamente, ela não deve ser paga. Tá? O boleto oficial da CNA é o único instrumento para a realização desse pagamento e a CNA, anualmente, com tempo hábil para esse pagamento, ela envia com antecedência a todos os contribuintes. Vamos aproveitar essa pergunta do seu Agamenon para explicar um pouco melhor para as pessoas por que é importante pagar a contribuição sindical pessoa física? Sim. Vamos lá. É fácil explicar essa questão. Nem sempre está à vista de todos, mas são serviços de extrema relevância para a categoria econômica. Por exemplo, a contribuição sindical é empregada, dentre outras coisas, na representação da atividade econômica, dos interesses da categoria em atividades que ele teria dificuldade em desempenhar sozinho. Por exemplo, na Código Florestal, que é um assunto atualmente bastante veiculado pela mídia, ele teria dificuldade de fazer valer os seus interesses na defesa perante o Congresso Nacional. Então, é um exemplo bem comum de atuação, mas não se limita a isso. Por exemplo, atuações no Poder Legislativo, como a questão da ADIM, do trabalho escravo, da lista negra, onde inúmeros proprietários no Brasil estão sendo incluídos nessa lista e já sofrem os efeitos imediatos dessa inclusão. Então, trabalhamos no Poder Judiciário, no Legislativo, por exemplo, a PEC também do trabalho escravo, né? No Executivo, as questões relacionadas à NR31, que temos um trabalho exaustivo em melhorar a revisão desses itens para que o produtor tenha um pouco mais de tranquilidade no campo. Então, são inúmeros os trabalhos de formação, via Senar, né? Os programas, por exemplo, Mãos que Trabalham, Útero é Vida, são inúmeros os serviços prestados aos sindicatos, aos produtores, para que se tenha uma melhor qualidade de trabalho no campo. E desse total que é pago pelo produtor rural todo ano, esses recursos eles são divididos, por exemplo, entre sindicato, federação, CNA? Como é que funciona isso aí? Vamos tentar deixar bem claro para as pessoas essa importância de pagar. Para onde que vai o dinheiro? Para elas saberem para onde vai o dinheiro da contribuição sindical. Além de todos esses serviços, todas essas ações que a CNA desenvolve, como é que é feita a partilha desses recursos? A partilha é feita da seguinte forma. Do valor arrecadado, 60% vai para o município, para o sindicato, né, instalado naquele município, 15% para a Federação de Agricultura, 20% para o Ministério do Trabalho e Emprego e 5% para a CNA. Ok. Agora, só para complementar, todo o esforço do sistema sindical em prol do produtor rural depende de recursos financeiros. E esse recurso é oriundo da contribuição sindical. Então, por isso que é importante essa contribuição para a gente conseguir essa força aí dentro dos interesses da categoria. É importante a gente esclarecer, porque o produtor rural, sabendo que uma parte dos recursos que ele paga, que ele investe, né, todo ano na contribuição, vai para o sindicato, ele pode até cobrar uma ação mais efetiva do sindicato em nome dos associados, enfim. Todo mundo é beneficiado. Com certeza. Né? Então, o seu Anastácio aqui, ele quer saber se a contribuição sindical rural ela dá direito à aposentadoria rural, se tem alguma coisa a ver. Sim, esse é um dos trabalhos que estamos desenvolvendo junto ao Ministério da Previdência Social. Tá? Das grandes solicitações hoje dos produtores rurais é a inclusão no cadastro de segurado especial. Atualmente, essa questão ainda não está regulamentada, tá? Mas é um trabalho, por exemplo, da CNA junto ao Poder Executivo para que todos os produtores tenham esse benefício. Por que é importante vincular isso, doutor Cristiano?
vincular a contribuição, por exemplo, com dar direito à aposentadoria rural. Por que a CNA está trabalhando para isso? Sem os recursos da contribuição sindical, nós não teremos estrutura física, recursos humanos suficientes para desenvolver esse trabalho específico, porque é um trabalho muito especializado, profissionais de alta qualidade, profissionais reconhecidos no mercado, que se dedicam exclusivamente a esse tema. Por exemplo, nós temos aqui uma comissão, que é a Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social. Os técnicos de Previdência Social tratam exclusivamente desse tema, porque é reconhecido pela Casa a questão da seguridade social como uma das grandes demandas de grande importância para o setor. Então, temos uma preocupação com isso e estamos trabalhando exaustivamente para que o produtor rural tenha esse benefício, espero que num futuro próximo. Então, só nesse início dessa nossa webconferência já dá para o produtor rural realmente se conscientizar da importância de como pode parecer uma coisa distante dele, pode parecer que é um dinheiro que às vezes ele está, estou jogando fora. Não está jogando fora o dinheiro. Não, é um investimento que ele está fazendo que ajuda ele em todos os sentidos. Definitivamente não. Em breve, eu acho que teremos boas novidades para o setor, inclusive demonstrando esse trabalho. Um dos grandes avanços de 2010, que deve estar em fase de publicação agora, por exemplo, na questão da NR31. Tá? Conseguimos grandes avanços com a questão de máquinas e implementos, onde antigamente, se você tivesse um auditor fiscal do trabalho na sua propriedade e ele verificasse, por exemplo, um trator em desconformidade com as normas regulamentares, a autuação seria para o proprietário rural. Situação essa que vai ser definida nos próximos dias para que a responsabilidade seja vinculada ao fabricante, ou seja, é um grande passo porque a gente desonera na fiscalização o produtor rural, que é quem tem menos responsabilidade quando se fala de maquinários. Então, são inúmeros os trabalhos e, às vezes, demanda um pouco de tempo, de estudo, em diversas disciplinas, são áreas multidisciplinares, mas que estamos conseguindo avançar para mostrar um pouco mais de trabalho e qualidade para o nosso produtor. O seu Mufata, ele diz que ele tem um imóvel que ele vendeu, é uma troca, né? Ele vendeu o imóvel, já está no nome da outra pessoa e ele recebeu, mesmo assim, ele recebeu o boleto e quer saber por que, assim, o que ele deve fazer. Bem, senhor Mustafa, né? Senhor Mustafa, o senhor tem que se dirigir à Receita Federal e fazer as alterações, tá? Mas para que a CNA possa alterar o seu cadastro, o senhor tem que encaminhar toda a documentação, a escritura de compra e venda, tá? Para a CNA, para que possamos fazer a alteração cadastral. Aqui a gente tem uma dúvida do seu Atanásio Osmar dos Santos, que ele é de São João Batista, Santa Catarina. Ele diz que tem uma propriedade de pouco mais de 49 hectares. Todo ano ele recebe boleto de contribuição da CNA. Um ano ele diz que pagou as duas sem perceber. Nos outros foi ao sindicato e o presidente informou que deveria pagar novamente a contribuição de uma propriedade, só de uma propriedade. Qual delas ele deve pagar? Tá. Primeiramente, ele tem que verificar, voltamos àquela questão anteriormente explicada, que o sindicato, por si só, ele não tem atribuição de encaminhar o boleto ou de fazer uma cobrança desse tributo de quem está enquadrado na atividade econômica rural. A única entidade com previsão legal para esse tipo de procedimento é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Tá? Então, caso se depare com esse tipo de situação, entre em contato conosco, mas, como já dito anteriormente, a competência é da CNA de administração desse tributo. Eu gostaria de ler uma aqui da dona Clélia agora. Ela diz assim, ela gostaria de saber se há alguma explicação para ela ter recebido no endereço dela uma guia de recolhimento de 2011, sem qualquer observação sobre o fato de estarmos em 2011 e ela já ter quitado guia de 2007, 2008, 2009 e 2010. Ela não recebeu comunicado algum informando a razão da cobrança do valor que seria devido há 3 anos e não sem multa pelo atraso, se é que realmente há. Gostaria apenas de entender a situação para não pagar novamente, visto que possui os comprovantes de pagamento apenas de 2007 em diante. No caso do pagamento desses exercícios anteriores, ela deve ter recebido porque deveria estar em débito com a contribuição. Caso ela tenha pago, ela pode mandar toda a documentação
para o nosso departamento de arrecadação, que a gente analisa o caso e resolve. Caso de outras guias que ela recebeu em 2011, deve se referir, provavelmente, a propriedades adquiridas, que ela recebeu guias complementares que não foram pagos nesses anos anteriores. Então, é por isso que ela deve ter recebido guias de outros anos. Mas não se refere a que ela não pagou. Foi terras que ela adquiriu, então ela recebeu guias complementares. Aqui a gente está recebendo agora aqui uma pergunta pelo chat do seu Abelardo, de Minas Gerais. Quais são as penalidades se eu não pagar a contribuição sindical? Tá. Por ser uma obrigação tributária, a cobrança ou a administração desses recursos não é de livre escolha da CNA. Nós temos uma responsabilidade arrecadatória, então o procedimento inicial é mais ou menos o que a doutora Eliane colocou agora há pouco. O contribuinte, estando em atraso, vai uma nova comunicação para ele, para que ele exatamente não tenha um maior ônus na quitação desse tributo, como, por exemplo, custas judiciais, advogado. Então, há um trabalho administrativo para que ele tente receber isso com um valor um pouco menor. Agora, em não restando alternativa, a CNA tem obrigação, por ser a titular dessa responsabilidade arrecadatória, de promover a cobrança judicial também, né? E, nesse caso, serão aplicados os ônus previstos, os encargos moratórios, no artigo 600 da CLT. Além de multa, de processo, juros, correção. O que pode prejudicar no dia a dia da propriedade? Isso impede, por exemplo, um produtor rural, só para ficar bem claro para o produtor rural entender, impede ele, por exemplo, de buscar um empréstimo no banco? Não. Isso afeta? Não. Não há, até recentemente recebemos alguns questionamentos de inscrição do produtor em cadastro de dívida ativa. Não, esse tipo de procedimento não é adotado pela CNA. Agora, a gente não pode afastar a questão da cobrança judicial, a responsabilidade tributária, é um tributo. Então, como todos os outros, há previsão normativa para o seu pagamento e a gente trabalha para que assim seja feito em total cumprimento à legislação brasileira. Ok. O seu Célio Guimarães Pereira, ele conta que tem um imóvel com um pouco mais de 3 hectares, que teve o VTN tributável de R$ 32 mil. Não tem empregado nesse imóvel, recebeu uma contribuição para ser paga no valor de R$ 95,85, no qual acredito ser uma cobrança indevida pelo fato de ser uma gleba pequena e sem empregados. Gostaria de mais informações sobre essa contribuição sindical. Você podia esclarecer? Pois não, como é que é o nome dele? É o seu Célio. Senhor Célio, as informações para a cobrança da contribuição sindical, ela é feita através do que o senhor declara no ITR, à Receita Federal. Tá? Caso o senhor tenha alguma dúvida sobre a quantidade do valor da sua terra nua, ou até mesmo das informações que foram encaminhadas pela guia da contribuição sindical, o senhor entre em contato com o nosso departamento de arrecadação, que nós analisaremos toda a documentação e todas as suas informações do ITR para melhor explicar ao senhor como foi feito esse cálculo. Outro ponto importante de destacar é que todos os contribuintes que estiverem nesse tipo de situação, se ele achar que em algum momento foi algum dado equivocado na guia, ou se ele achar, não, esse valor pode estar incorreto, ele tem um momento oportuno para fazer a impugnação. São 30 dias a contar do recebimento da guia em sua residência. Né? Então, havendo alguma inconformidade, o senhor pode estar apresentando na sede do sindicato, na federação, ou diretamente aqui na CNA para que a gente reavalie a situação. E em havendo procedência na reclamação, certamente a situação será corrigida. O seu José Carlos, ele também, lá de São Paulo, ele também está reclamando do aumento no valor da contribuição sindical e ele pede que seja explicado como é que é feito o cálculo e por que houve o aumento. Vamos lá. Como falado aqui pela doutora Eliane, a questão está diretamente vinculada aos dados que o próprio contribuinte declara junto à Receita Federal. Então, não é a CNA que decide as informações ou que lança ao seu livre-arbítrio esses dados no sistema. Né? Nós recebemos isso da Receita Federal e processamos essa informação. A contribuição é calculada com base no valor da terra nua. Estou entendendo que ele seja pessoa física, com base no valor da terra nua tributável. Então, é uma questão de mercado. Se o valor da terra nua sofre alguma oscilação
para mais ou para menos em determinado município, certamente isso vai se refletir no valor da contribuição sindical. Então, é uma questão de consequência lógica e natural da coisa. Só para complementar, na cartilha da contribuição sindical tem a tabela das classes que a pessoa pode enquadrar dentro das classes para poder fazer o cálculo da contribuição. Tá? E nós corrigimos essa tabela anualmente pelo INPC. Então, o aumento de 2010 para a tabela de 2011 foi de 4,21%, de acordo com setembro de 2009 a agosto de 2010. Okay. A dona Nair Gomes Esteves Silva, ela é do Mato Grosso do Sul, ela conta que estão recebendo um boleto no nome de uma pessoa já falecida, cuja propriedade já passou para os herdeiros. Ela gostaria de saber como é que ela deve proceder para mexer no cadastro, enfim, para atualizar. Primeiramente, no momento da declaração junto à Receita Federal, ela deve corrigir essas informações, né? Não sei como é que já está, em que grau avançado está essa questão do espólio ou de transmissão da propriedade, mas caso ela se sinta mais à vontade, ela pode estar encaminhando a cópia da escritura à CNA para que ela analise e proceda a transferência para os novos titulares da propriedade. E para complementar a pergunta dela, ela tem que continuar pagando a contribuição em nome do falecido até que se faça o inventário. Ok. O seu Luiz Mocfa, na verdade, do Mato Grosso, ele disse que já pagou no dia 28 de fevereiro a contribuição sindical, que chegou um novo boleto. Por gentileza, 2 boletos, pois a minha propriedade não suporta tantos gastos assim. Espero o mais rápido possível uma resposta. Ele tem 100 hectares de plantio restante de areia brava. 28 de fevereiro, com certeza foi uma guia complementar. Ele deve ter adquirido alguma parcela de terra ou adquirido alguma propriedade. Tá? A de 2011 é a guia do exercício de 2011. Tá? Que vai vencer no dia 22/5. Essa aqui está interessante também. O senhor Luiz Roberto, ele é de São Paulo, ele disse que ele recebeu o guia para pagar a contribuição sindical, mas ele não é trabalhador rural e nem tem terra. O que ele deve fazer? Deve utilizar desse prazo previsto de 30 dias para impugnação, está apresentando aqui junto à CNA, à federação, ao sindicato, as suas razões para que possamos analisar, porque se ele não é nenhum e nem outro, realmente é uma situação que merece avaliação. Então, seu Luiz, por favor, faça a impugnação para que possamos avaliar a sua situação. Aqui é mais um caso de transferência de boleto. O Basileu, ele explica que comprou uma área de 2 hectares em 2009 e que a cobrança está vindo em nome da imobiliária, que ele comprou a terra, como que ele deve proceder e se ele é obrigado a pagar a contribuição e quais os benefícios que ele tem. Então, a gente vê que é recorrente a dúvida, por que pagar, né? Vou ganhar o que com isso? Então, acho que é mais uma oportunidade para a gente esclarecer isso. Exatamente. Se eu pudesse colocar de uma forma mais simples, por que pagar? Porque isso decorre do exercício da atividade econômica de empregador, empresário rural. Eu faço sempre um exemplo muito comum e fácil para os produtores visualizarem. Eu sou advogado. Eu não pago a minha OAB, digamos que porque eu quero. Eu pago porque eu exerço a atividade profissional de advogado. É uma condição para isso. Então, há essa vinculação, como os médicos pagam o CRM e N outras categorias pagam as suas contribuições, né? É uma questão prevista em lei que há todas as categorias. Então, essa é a explicação mais simples para que ele entenda o porquê pagar, né? Agora, quanto a contribuição está saindo em nome da imobiliária, é mais ou menos a explicação anterior, né? Ele tem que diligenciar junto à Receita Federal para ver como que está isso na declaração do ITR, corrigir o nome do titular, né? E, se possível, está encaminhando junto à CNA aqui, sindicato ou federação, a cópia da escritura para a gente proceder essa alteração o mais breve possível para corrigir isso aí. Lembrando que a não transferência não desobriga do pagamento. Tá? Há necessidade do pagamento, seja no nome da imobiliária ou dele como novo adquirente, a obrigação de pagamento da contribuição sindical ainda assim persiste. Só para complementar, mesmo ele encaminhando a documentação para que o cadastro seja alterado, é indispensável que ele faça a mesma coisa na Receita, porque senão no próximo ano vem as mesmas informações.
Então, não adianta a gente mudar no cadastro da CNA a informação que ele encaminha se ele não fizer a mesma coisa na Receita Federal. Ok. E no caso, como está no nome da imobiliária, e ele disse que já comprou há algum tempo essa propriedade, no caso da imobiliária não ter pago, ou ele não ter pago essas guias anteriores, como que ele deve proceder? Entrar em contato com o sindicato, federação ou com a própria CNA para emissão de boleto com os débitos em atraso e proceder ao pagamento. Ok. A gente recebeu aqui uma pergunta pelo Twitter também da Ana Maria. Ela conta o seguinte: quando a propriedade está no nome de mais de uma pessoa, no meu caso, recebemos de herança do meu pai que faleceu. Eu e meus 2 irmãos recebemos a propriedade de herança. Eles não querem pagar. O que eu faço? Uma situação peculiar, né? Não se trata de querer, como nós explicamos isso, e também como também depende de vontade da CNA, a implementação dessa cobrança. É uma obrigação legal. Então, a melhor explicação que a gente tem a dizer é que prime pelo pagamento, porque efetivamente esse tributo deverá ser cobrado. Nós temos uma responsabilidade arrecadatória e, como instituição de porte como a CNA, a gente prima pela obediência à lei. Então, a recomendação que eu daria seria pelo pagamento, converse com seus irmãos, porque é uma obrigação importante de nítidos reflexos para a categoria. A dona Isadora Ribeiro, de Açucena, de Minas Gerais, ela diz: minha família paga contribuição sindical desde quando compramos as primeiras propriedades. Então, gostaria de saber, mais uma vez, quais são as vantagens de pagar o tributo. A gente já respondeu essa pergunta, mas eu acho que é o que realmente o produtor rural se pergunta todo ano quando ele recebe o boleto da CNA. Sim, é aquilo que o doutor Cristiano falou, né? Que a CNA é o sistema que defende os direitos, interesses da categoria dos produtores rurais. Então, a contribuição sindical nada mais é um recurso financeiro para que esse esforço do sistema aconteça e seja vitorioso. Ok. O seu Denis Gomes Júnior, de Goiás, ele fala: a guia de recolhimento da contribuição sindical rural referente ao exercício 2011 foi calculada com base em quê? Em que período? Normalmente, você já respondeu essa pergunta? Já, presumindo que ele seja pessoa física, né, o cálculo é com base no valor da terra nua tributável, VTNT. Tá? Agora, pessoa jurídica, a gente aplica o valor do capital social. Tá? Por definição legal também. Tá? Esse critério é uniforme e aplicável a todos. Eu gostaria de propor para vocês dois agora, para o doutor Cristiana e a Eliane, para vocês falarem um pouquinho das principais dúvidas, de outras dúvidas que não surgiram até agora, para esclarecer melhor o produtor rural. No seu dia a dia, Eliane, que vocês recebem muitos e-mails, muitos telefonemas, quais são as outras dúvidas que a gente poderia esclarecer aqui agora? Não, no dia a dia do meu departamento, nós recebemos várias solicitações de alteração de endereço, que também é uma dúvida do contribuinte, porque às vezes ele muda de residência e a guia vai para outro estado, de repente para outra residência. Então, para esclarecer, eles devem entrar em contato com o departamento por e-mail, é uma coisa super fácil, é só entrar no canal do produtor e encaminhar esse endereço para a gente, para que a gente possa atualizar o banco de dados da CNA e ele conseguir receber rápido a sua guia ou até mesmo por e-mail. Esse é um dos problemas. Outro é a pessoa que não recebe a guia em casa por algum motivo, também tem o link da segunda via no canal do produtor. Ele pode entrar em contato com as federações do Estado, com a CNA, e todos esses e-mails e telefones e contato estão no canal do produtor. Que é o www.canaldoprodutor.com.br. E qualquer dúvida, isso. E em qualquer dúvida também em relação à contribuição sindical, nosso departamento também responde todas as perguntas pelo canal do produtor. Então, qualquer dúvida do produtor rural, ele pode encaminhar para o nosso departamento pelo site ou por e-mail. Doutor Cristiano, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? De nossa parte, eu acho que a dúvida mais recorrente é quando se insurgem
quanto aos encargos moratórios, né? Qual a forma de correção, né? A gente, por lei, aplica o artigo 600 da CLT, e a reclamação mais recorrente é quando tem algum problema de correio, principalmente, ele não recebe o boleto, como proceder, se ele vai ser penalizado ou não vai. Então, fica uma orientação a todos, se tiver algum contribuinte nos escutando hoje, nos assistindo, não tiver recebido esse boleto, que entre na página da CNA, tem um serviço que é possível imprimir de imediato a segunda via. Se não tiver internet, procure o sindicato. Tem muito sindicato aí que já foi implementado uma salinha de internet à disposição de todos. Isso pode ser feito na sede do sindicato, na sede da federação, né? Pode telefonar aqui para a gente na CNA, não tem problema também, né? O importante é tentar procurar sindicato, federação, a CNA, antes do vencimento, para que não incida nenhuma penalidade. Então, todos esses canais estão disponíveis ao contribuinte para que a gente possa prestar esse serviço com mais qualidade, sem nenhum ônus adicional para ele. Então, só para lembrar, o prazo é até dia 22 de maio. A CNA, para ajudar ainda mais o produtor rural, fez uma página especial dentro do canal do produtor, que é o www.canaldoprodutor.com.br/contribuição sindical. É uma página super didática, que o produtor rural pode navegar de livre e espontânea vontade, buscando as dúvidas, as respostas para as suas dúvidas. Tem também um link para o nosso manual de contribuição sindical, a íntegra do manual, se o produtor quiser buscar mais detalhes sobre cada uma das questões que ele tem dúvida. E todas as perguntas que chegaram aqui para nós hoje, que não foram respondidas, nós vamos responder por e-mail para todo mundo, ninguém vai ficar sem resposta. E eu quero reafirmar o que o doutor Cristiano falou, qualquer problema também, procure o sindicato do seu município. Não fique em dúvida, para que não pese no seu bolso. Muito obrigada pela participação de todos e até a nossa próxima webconferência.